Eu acho que nós podemos começar, então. Acho que sim, acho que dá sim. Né, Adriane? Por mim. Então, uma boa noite oficial para todos, para todas. Lembrando daquela passagem quando Jesus sobe com seus apóstolos no Monte Tabor e os apóstolos dizem para Jesus: "Ô Senhor, é tão bom estarmos aqui, né? E é tão bom estarmos aqui nessa plataforma que neste momento é o nosso Monte Tabor, né? E que a gente possa armar nesses momentos que a gente vai passar juntos aqui, armar as nossas tendas, né? Para nos fortalecer, nos renovar, né? Para que a gente possa descer depois um monte, como Jesus vai convocar os discípulos, né? E nessa descida a gente possa levar também para os nossos familiares, maridos, esposas, filhos, mães e pais, um pouco destes momentos. Vários de vocês estão participando aqui de vários já, e foram sempre momentos muito inspiradores, né? Uma inspiração do Espírito Santo de Deus que nos propicia estarmos juntos nestes momentos, e essa inspiração há de nos acompanhar aí durante os dias, durante essa pandemia, durante os desafios que cada um de nós deve enfrentar na sua história pessoal, né? Eu observo muito que estamos atravessando todos juntos, enquanto humanidade, e agora, principalmente Brasil e Estados Unidos, esse desafio terrível dessa pandemia. Mas eu observo que, junto com esse desafio que é comum a todos nós, muitos de nós vêm vivendo desafios nas suas histórias pessoais de vida, né? Que se somam a esse desafio da pandemia. Então, que a gente possa, de fato, se inspirar no Espírito Santo e que a gente possa se fortalecer estando unidos aqui, né? Uma união que vem de décadas, e que a gente possa seguir em frente com amor, né? Então eu quero agora, desde já, agradecer a irmã Nilza, agradecer o Adriano, que generosamente aceitaram hoje preparar essa nossa noite, esse nosso momento de inspiração. Então, eu passo agora para a irmã Nilza. Eu vou pedir para vocês ficarem como vocês estão, todos com o telefone desligado. Aí, qualquer coisa, mandem uma mensagem, ou levantem a mão, que aí a gente libera, a Tati libera para vocês, só para não ficar muito confuso, né? Então, irmã Nilza, por favor, a palavra é sua. Ok, obrigada, Helder. Boa noite a todos. Tá de todo mundo cortado agora o microfone, mas não precisa estar liberado. Então, mais uma vez, né, boa noite. Meus queridos, eu também sou ex-aluna do Mazzarello, da década de 80, né? E nessa época, quase todos vocês ainda estavam no coração e nos sonhos de Deus. E então, nos anos 83 e 84, eu fiz lá o meu primeiro e segundo ano do magistério. Nesse meu período de aspirantado e postulado, né, que são as primeiras etapas de formação para a futura filha de Maria Auxiliadora, né, existia no Mazzarello, onde hoje é a quadra poliesportiva, a nossa casa de formação. E eu era uma das formandas. Depois, né, nos anos 85 e 86, eu fui para um noviciado. Terminado os 2 anos de noviciado na Lapa, eu voltei para o Mazzarello para concluir ali o 3º e o 4º ano do magistério.
E todas as manhãs, ao lado ali do Mosteiro da Luz, aqui em São Paulo, na Avenida Tiradentes, eu pegava o ônibus, que era o elétrico, às 6h30 da manhã, parava pertinho do Mazarello, com tempo ainda de colocar uma música para os alunos entrarem. Era Richard Clayderman, o clássico, né? Então, era essa a rotina de todas as minhas manhãs, né? E hoje, então, o Adriano vai partilhar conosco, né, um pouco da sua experiência no caminho de Compostela, né? E que se tornou depois um livro, né? Então, pensando no que eu poderia partilhar com vocês, eu pedi a ele que me dissesse em poucas palavras, né, o que significou essa peregrinação. E então ele me respondeu: a peregrinação para mim significou uma retomada de mim mesmo, a clareza dos meus valores, a atualização de meu propósito de vida e a conexão com Deus, com as pessoas que eu resumi no livro Somos, como nasce um propósito. Então, com certeza, foi uma experiência que exigiu muita coragem e determinação. Algo de mais profundo, Adriano, o impelia a essa experiência, e eu diria uma necessidade assim vital de conectar-se com Deus por meio dessa busca de uma melhor compreensão de si mesmo, da importância, do significado e do sentido da vida. E somente com Deus e em Deus, quando nos sentimos assim abraçados e amados por Ele, nós alcançamos essa realização de nós mesmos. Segundo um autor assim que eu gosto bastante, um jesuíta italiano, Luigi Rulla, o desenvolvimento humano consiste na busca da autotranscendência teocêntrica no amor. Nossa, o que é isso? Significa o quê? A comunhão com Deus, um processo onde a pessoa, cada um de nós, caminha para aquilo que é chamado a ser. À medida em que vamos nos desenvolvendo, nos conhecendo, nos tornamos mais integrados, mais flexíveis, mais livres e maduros. Somos, portanto, capazes de amar e de buscar o bem para viver os valores autotranscendentes e uma boa relação com o outro, consigo mesmo, com o ambiente, com Deus. Esse Deus que, para nós, é revelado por Jesus Cristo nos seus evangelhos. Então, o ser humano, ele é essencialmente orientado para o crescimento na busca da verdade, do bem verdadeiro e do amor. E nós não estamos sozinhos nesta jornada, nessa travessia. A Nossa Senhora Auxiliadora, confiamos tudo, que ela nos acompanha sempre. E é nesta profunda confiança que eu os convido, né, a rezarmos essa Ave Maria, né, que foi essa oração muito simples e singela com a qual Dom Bosco começou toda a sua obra, e é por isso que nós estamos aqui hoje, né? A ela entregamos as nossas vidas, as nossas famílias, todos os nossos projetos, os nossos sonhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, uma boa noite a todos e um bom encontro para nós. Muito obrigado, irmã Nilza. Sabe que eu não lembrava que você é ex-aluna do Mazarello também? Não lembrava disso, mas aí quando você falou me deu
uma luz. E esse disco do Richard Clayderman, né, que você colocava, era o mesmo que eu coloquei depois nos anos 90. Era o pianista, o orquestrado ali. Que era uma coisa mais... Que a auxiliadora gostava muito. E a Lady Carpe, ela colocava sempre também. Então, nós que morávamos lá, escutávamos isso às 7h30 e depois a 1h. Às 7h, às 13h. Eu vou pedir para quem está com o microfone aberto, para fechar o microfone. Tem gente ainda que está com o microfone aberto. Fechem o microfone, por favor. E se quiserem falar, fica à vontade. Eu estou vendo que a Karina está aí. Eu estou vendo que a Priscila, que eu falei com ela hoje, está aqui também. Eu fico muito feliz, viu, Priscila? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Helder. Estou feliz. Querida Priscila, olha que linda. Mãe de 2 filhos, é isso, Priscila? 3, né? Agora a Andressa e mais 2 pequenininhos. Mas que bom que você conseguiu estar aqui com a gente. Estou gostando muito. Seja bem-vinda. Viu, querida? Seja bem-vinda. Zé Eduardo está por aí também. A Lilian, que faz parte da organização, já chegou também. Não sei se eu estou esquecendo de alguém, mas aí a gente vai falando depois. Então, com esse início da irmã Nilza e com essa Ave Maria, a gente passa então para a fala do nosso convidado da noite, Adriano Bandini. Boa noite, super obrigado, Helder e irmã Nilza. Eu só queria dizer que eu continuei essa rotina de cada década durante o ano 2000 inteiro. Também continuei colocando esse CD para tocar para todo mundo que estava lá. Então, pelo menos 30 anos de pessoas ouviram esse mesmo CD. A parte mais legal é que a tecnologia ajudou a gente a programar, então ele já tocava sozinho. Ninguém mais precisava ir lá apertar botão. Naqueles horários ele já fazia a função e foi que foi. Pessoal, super obrigado por todo mundo que está aqui. A gente tem um carinho muito especial quando montamos o material. Eu sei que depois esse material ele fica permanente quando a gente sobe no canal do YouTube. Então, a qualquer momento vocês podem revisitar, podem compartilhar e tudo mais. E aí, como a gente faz um planejamento antes, para que a gente traga dentro de espiritualidade uma amplitude bastante grande do que como funciona, ou que provocações queremos fazer. E aí, dentro dessa discussão, a gente chegou numa ideia de eu contar um pouco do que é esse caminho de Santiago de Compostela. É o lendário caminho, talvez a peregrinação mais famosa do mundo, entre todas as religiões, aquela que atravessou os milênios que a Europa viveu de tantas transformações, incluindo lutas, guerras, fome, peste, e o caminho estava lá, foi se transformando, e aí ele rompeu a questão religiosa, ele mudou o aspecto de quem buscava o caminho. Apenas eram pessoas ligadas a Cristo ou ligadas ao cristianismo em alguma natureza, e se transformou numa peregrinação do homem, da humanidade, tanto que ele virou patrimônio da humanidade. E as pessoas que circulam lá são todas. São pessoas que acreditam ou não acreditam em nada, que buscam esporte, que buscam lazer, que buscam turismo, que buscam espiritualidade, que buscam silêncio, redenção. E é exatamente essa mescla que transformou esse caminho num pequeno retrato do mundo. Tudo que a gente pensar na nossa vida real, no dia a dia, de trabalhar, de acordar cedo, de ter gente super bem-humorada, de ter gente mal-humorada besta, tudo que dá certo, que dá errado, é uma pequena amostra do que o caminho tem também e proporciona. E aí eu vou contar a história por 2 óticas. A primeira é a questão do livro, né? O livro é a conversa que eu desejaria ter com todo mundo, mas que as pessoas não vão ter muita paciência de me ouvir falar. Então eu escrevi. E aí cada um faz o seu caminho, no seu tempo, e alguns gostam mais de algumas coisas, outros de outra.
alguns detestam, e eu tenho conversado com alguns leitores e esse feedback tem sido bem, bem interessante. Então, o livro, ele é, na verdade, uma conversa escrita, né? Aquela conversa que eu gostaria de contar, o que é o caminho, com as reflexões que eu provoquei para ter lá e que o caminho me provocou. Então, ele também se transforma no que é a vida, numa relação dialética. Então, eu faço alguma coisa e a vida me traz de volta. E é nessa relação que a gente se faz como pessoas, né? E aí tudo começou com... Eu vou fazer agora a segunda forma de ver tudo isso. Tudo começou quando a gente sai da escola, quando a gente termina o nosso querido ensino médio, ou, no caso, quem trabalhou no Mazarello, quem saiu do Mazarello depois. E aí a gente vai para esse mundão que fomos preparados para. Então, durante a idade adolescente de ser, a gente sonha com carreira, sonha com família, desenha projetos, faz teste vocacional. Quantas vezes a Regina Helena parou tudo para botar a gente lá para fazer teste vocacional? Talvez com uma pretensão de que com 15 anos de idade a gente vai definir o que os outros 70 anos vão fazer. Puxa. E aí, quando a gente sai daquele ambiente protegido, talvez até muito materno em relação à forma de condução que a gente teve no Mazarello até os tempos todos que a gente teve lá, a gente toma um banho de água fria, porque o mundo não é daquele jeito. E aí, quando a gente vai para esse mundão, a gente começa a tomar porrada de tudo que é lado, porque a gente espera uma escuta que muitas vezes não acontece, a gente põe aquele projeto que desenhamos lá na cadeira de sala de aula e muitas vezes dá errado. E aí a gente olha para o lado, não tem mais aquele pai que fica lá nos ajudando ou um professor que vem nos auxiliar. É você com você mesmo. E bora para frente, porque se você parar, você é atropelado pelo tanto de coisas que vem e um símbolo dessas coisas são as nossas contas para pagar no fim do mês. Ou são as cobranças que os filhos nos colocam, que o nosso relacionamento escolhido nos impõe, e aí isso tudo vai se misturando numa rotina, numa vida maluca, e muitas vezes a gente se perde nesse contexto. E a minha vida não foi muito diferente disso. Então, eu tive ainda um privilégio enorme de, mesmo depois de aluno, no ano em que eu me formei, eu me tornar funcionário, eu fiquei 9 anos no Mazarello como funcionário, foi muito tempo, o que me aprofundou demais as questões do cristianismo que a gente falava ou teve aulas. Então, eu tive uma oportunidade única de mergulhar muito a fundo na questão do cristianismo e carregar isso como uma chama aqui dentro. E depois que eu saí, tudo que eu falei aconteceu. Então, eu tive momentos de altos e baixos super difíceis, teve momentos maravilhosos, misturou com coisas de família, casamento, separei. Depois de 2 anos, casei de novo com a mesma mulher que eu tinha me separado. Fiquei com medo de ter 2 ex-esposas, porque dá trabalho ter ex-esposas, então eu só tive uma. Achei melhor, falei, vamos para aqui. E no fim voltei a ter uma outra separação com ela, mas a gente sempre se deu bem, continua super junto, se dando bem, agora como amigos e tudo mais. E aí a minha carreira profissional também começou a ter altos e baixos. E foi nesse monte de coisa que eu fui me desligando um pouco dos ritos que nos mantêm com a espiritualidade acesa. A espiritualidade, na prática do dia a dia, no cotidiano, no carro, no trânsito, ela não se põe em positivo. Ela simplesmente está lá, ou você percebe, ou ela vai te respeitar no seu tempo. E aí, durante muito tempo, isso foi acontecendo, essa rotina me engolindo. E aí, chegou uma hora que eu já estava lá com meus 30 e poucos anos, 35 anos, e falei, caramba, né, tem alguma coisa que não está encaixando. E aí, esse sentimento, essa coisa de descalibrar, de que tem algo errado, e essa é a frase que eu abro o livro na página 15, lá que eu começo a falar, a motivação para o caminho de Santiago era a angústia que eu sentia e eu não tinha nome para ela. Então, se tinha alguma coisa ali que eu estava desconfortável e que já estava ficando muito desconfortável e que falei, putz, o que está acontecendo? E aí eu resolvi parar e fazer uma revisão de vida. Então, o que é uma revisão de vida? A revisão de vida é aquilo que na PJE, na JUNC,
A gente trabalha muito quando a gente fala revisão de vida, a gente fala de revisão de prática, e essa revisão é aquele momento, para e faz uma análise geral. E essa análise, ela tem um método. Ela tem que ter um método para você, de fato, fazer a análise e não ficar em devaneios. E aí eu comecei a lembrar também da querida PJE no tal do método Ver, Julgar e Agir. Falei, caramba, a gente explorou tanto isso, né? Tá na hora de eu botar isso no papel. E com palavras A, B, informação de coaching, psicologia que eu fiz e sigo na carreira, a gente tem caminhos para estruturar isso, né? Então eu pus no papel um plano onde eu falei, a revisão de vida vai ter que ter aqui algumas etapas. E essa etapa, ela começou a ser organizada dentro de um planejamento ainda em casa, no meu quarto, até que eu falei, eu preciso de um palco para isso, eu preciso de um espaço onde eu mergulhe nisso. E que o meu quarto ele vai até um limite, mas eu queria fazer uma parada geral, ou um ano sabático, ou o que era necessário para eu romper com aquele estado que estava bastante me incomodando ali. Foi aí que eu lembrei do Caminho de Santiago, da forma como o Caminho de Santiago opera, da forma como a gente discute as questões do Caminho de Santiago, muito ainda ligado pelo turismo, muito ainda ligado na forma como a gente trabalha. E aí eu decidi marcar a viagem. Então eu falei assim, eu vou fazer o Caminho de Santiago e vou aplicar toda essa teoria que eu estou criando no papel lá. E o objetivo aqui foi trazer a minha humanidade inteira para fora, sem vergonha do que estava ruim, do que estava errado, me livrando ou encarando as culpas que eu tinha de muita coisa, dos conflitos que eu vivi em relação ao que eu aprendi no cristianismo, do que eu já vivia. E aí eu falei, puxa, eu preciso ter coragem de dar esse passo, sem medo de ser julgado pelo mundo de forma que o mundo queira me julgar, enfim. E aí eu marquei essa viagem um ano antes do prazo que eu tinha para eu me preparar fisicamente, aí o meu plano começou. Então eu botei no papel o que eu tinha que fazer, preparar fisicamente. Caminhadas semanais, treinos, aprender sobre mochila, sobre botas, sobre cajado. E a partir daí, esse estudo já começou a me levar para um mundo de símbolos, que daqui a pouco eu falo sobre isso. E foi daí que eu acho que eu entendi coisas da espiritualidade que até então já estavam praticamente abstratas na minha cabeça. Depois desses treinos todos, chegou a data do embarque, entrei lá com a cara e com a coragem. Na verdade, eu estava com mais medo do que coragem naquele dia, eu estava apavorado. E tudo que eu tinha era uma mochila que ficou gigantesca, porque eu tinha tantos medos, que eu resolvi me preparar ao máximo para qualquer aperreio que aquele caminho fosse me trazer. Então eu fiz uma planilha, passo a passo, dia por dia, eu ia sair do ponto A para o ponto B, quantos quilômetros eu andaria, quanta água eu teria que carregar, comida, se chovesse eu tenho capa de chuva, se fizer frio eu tenho um agasalho, se doer o pé eu tenho um remédio, se fizer bolha eu tenho outro, se tiver dor de barriga eu tenho um terceiro remédio, se tiver dor de cabeça eu tenho um quarto remédio. E aos poucos eu fui construindo essa grande mochila. Quando eu comecei a andar, o primeiro dia são os Pirineus, que é uma serra, então literalmente uma subida monstruosa. E aí, essa subida já começou a me dar minhas primeiras lições do que seria a experiência de fé e de espiritualidade mais transformadora que eu já tinha vivido até então. Mas ainda antes, eu acho que tem um episódio que é muito importante. Então, esse meu plano todo esse sentimento de que tinha alguma coisa errada, que estava começando a entrar numa rota, ele foi explorado ao máximo quando eu sentei no ônibus que me levou. Dentro da estrutura lá do aeroporto de Madrid, para chegar até os Pirineus na França, eu precisei pegar alguns translados, tal. Aí, o último ônibus, antes de chegar no Pirineus, tinha uma peregrina alemã que entrou lá comigo, tal, a gente se ajudou para conseguir chegar até esse ônibus, enfim. E aí, como eram umas 2 horas de viagem, a gente começou a tentar trocar umas palavras, explicar, e eu dei uma palestra sobre o Caminho de Santiago, porque nessa altura, um ano depois do início do plano, isso é tudo. Tudo de qualquer coisa que vocês quiserem saber, eu já sabia. Ainda na tentativa de cobrir uma angústia e um medo interno. E aí, depois da minha palestra linda, eu perguntei para ela, e você, né? Como é que você se preparou para estar aqui? Aí ela ficou pensando e falou assim,
acho que eu não me preparei, eu só vim com a fé. E que Deus vai abrir o que tiver que ser aí. E aquilo para mim, que saí daqui quase ateu e falei, caraca, eu vou reativar essa espiritualidade e etc e tal, com todo esse plano maluco. Chego lá no ônibus, ainda antes de dar o primeiro passo, e já escuto uma outra peregrina me dizer isso, foi muito chocante. Tanto que eu tomei um choque ali de adrenalina no corpo, que eu olhei para a cara dela e eu falei assim, eu não quero mais conversar, eu vou ficar aqui quietinho na minha janela, né? Pode descansar você também, fica à vontade. E cortei ali a conversa e mergulhei no caminho. Então, aquilo que a irmã Nilza abriu aqui falando das questões da transcendência, tem uma coisa interessantíssima que é assim, o livre-arbítrio é tão poderoso que a gente pode escolher não fazer nada e vai ser respeitado. A gente pode escolher não acreditar em nada, não querer fazer nada, que vai ser respeitado. Mas se você abrir um espacinho na intenção de reconectar, instantaneamente a coisa é religada. E aí vem de lá para cá coisas incríveis que começam a ter um sentido novo e aquilo tudo passa a ter uma transformação que é inexplicável. E, enfim, a estrutura do caminho, os 4 tempos que eu disse do planejamento foram um tempo de me adaptar, que durou 200 quilômetros. O caminho inteiro tem 800 quilômetros, só para pôr o mapa aqui. E aí eu dividi esses 800 quilômetros em 4 períodos de 200 em 200. Então esse tempo de me adaptar era literalmente, sem pensar em nada, mergulha nisso e vive. Acordar cedo, pôr a mochila nas costas, anda 30 quilômetros por dia, toma banho, lava sua roupa, vive minimalista, vive com o básico do básico. E se vira para incorporar essa rotina. Então, aconteceram milhares de coisas durante esses 200 quilômetros, eu fui me adaptando, mas aí, aquela história dos medos, né, ele começou a me cobrar atitudes, decisões. Porque quando eu tomei a primeira parte da coragem de querer mudar, é um primeiro passo. O segundo passo é ter as atitudes que a gente acha que tem que ter. Porque senão nada que a gente faz vai dar um resultado diferente, se eu não tiver ali atitudes diferentes. E o jeito do caminho dizer isso é, amigo, ou você se liberta dos seus medos, ou seja, tira da sua mochila coisas que você não precisa e despacha, e deixa aí. E só carrega contigo o básico. O básico seria uma túnica. Seria apenas a tua roupa do corpo e segue, e confia. E foi o que a confiança, então, me cobrou, né? E aí eu consegui passar em um bom período nesse primeiro momento em relação ao tempo de me adaptar. No segundo tempo, o tempo de rever. Aí sim, o que a PJI nos ensinou tanto, vamos rever. Só que rever não é simplesmente parar 200 quilômetros e ficar solto. Então, eu precisava ter feedbacks. Eu precisava ouvir as pessoas. E aí eu preparei, pedi para as pessoas que conviviam comigo mais tempo, meus amigos, família, escreverem cartas, né, como muitos encontros nossos aconteceu. Escrevam cartas e me digam o que vocês acham que é bacana e o que vocês acham que é ruim e que eu preciso mudar. E aí eu peguei aquele calhamaço de cartinhas, botei um peso extra na mochila, com uma pedra que tem uma simbologia também importante, que logo eu te explico. E aí, nesse momento, eu tive ali uma ferramenta para mergulhar em questões de mim mesmo que é difícil de você ter acesso. Então, quando você quer saber sobre você, tem uma pequena parte que você sabe de você e que todo mundo sabe. Muito bom. Tem uma segunda parte que você sabe de você, mas ninguém sabe. São os seus segredos, aquilo que você administra ali. E ok. Tem uma terceira parte que os outros sabem de você e você não. E aí, as cartas eram a ferramenta para eu ter acesso a isso. Né? O que sou eu? Aí, tantas realidades, que é o que cada um é e vive, somadas nas cartas me deram essa janela de olhar. Mas faltava uma quarta, que era o que eu não sei sobre mim e que ninguém também sabe. E aí era o caminho que me dava isso, porque é como eu reajo na minha parte mais instintiva, na minha parte mais temerosa, que só aparece quando o bicho pega.
Então, quando eu estou com medo, quando eu estou com frio, quando eu estou com fome, quando eu estou com dor. E essa hora é que a nossa parte mais animalesca se apresenta, e se ela se apresenta, embora seja desconfortável, a gente tem uma chance incrível de encarar isso e de ter as novas atitudes, que é o que me dá o poder sobre. E foi o que o caminho por si só complementou do que é essa grande jornada de autoconhecimento e de espiritualidade ali. Né? Como todos esses estímulos poderiam vir para mim, e no tempo de rever, já adaptado da rotina, eu tinha neurônios suficientes, atentos suficientes para captar tudo isso e registrar. E aí eu escrevi muito, eu anotei em áudio, e isso foi fervilhando na minha cabeça, até eu chegar no terceiro tempo, que era o tempo de planejar. E nessa hora, um símbolo importante para que eu pudesse criar um planejamento que fosse algo que eu me conectasse mais com as pessoas, e aí as pessoas de qualquer lugar, de qualquer crença e etc. Né? Com o ser humano como ponto focal, que era o que é o grande, que era, e sempre foi uma coisa que eu sempre busquei em termos profissionais, de trabalho também e tal. Antes, eu tinha que pensar no que eu ia continuar abrindo mão, o que eu, da minha mochila, ainda tinha que retirar dela, me despir, antes de pisar nessa nova fase e tudo mais. E aí chegou a Cruz de Ferro, que é uma fase do caminho muito legal, muito ícone, aonde você tem aquela pedra que eu contei, ela vai ter neste ambiente, neste local, o grande símbolo da libertação. É a hora que eu vou jogar essa pedra ali na base da Cruz de Ferro, é uma cruz, na verdade, pequena, no alto de um mastro gigantesco, serve para guiar as pessoas no inverno, quando a neve ocupa toda a região. E ele representa muito das culpas, das dores, daquilo que a gente carrega e nunca encara de verdade a ponto de ter a consciência sobre ela e ressignificar. As escolhas que não são minhas. E tudo isso, por exemplo, que as cartas me mostraram, eram milhares de expectativas dos outros, modo de pensar dos outros, incluindo as pessoas que eu mais amava, pai, mãe, irmã, todo mundo. E que eu falava, puxa, por mais que eu os ame, eu preciso ser eu aqui. Eu, para me conectar com esse todo, eu preciso me libertar disso e reescrever um novo jeito de ser, que fosse o mais autêntico possível. E foi aí, então, que lá na Cruz de Ferro eu deixei todas as cartas que eu recebi com a minha pedra, aliviando esse peso inteiro, e carreguei comigo o que ficou dos feedbacks das pessoas. E olha que difícil que é, né? Cada carta tinha uma parte de mim e uma partona da própria pessoa que me escreveu. E as cartas tinham coisas opostas sobre mim mesmo. Uma carta eu era bom, outra carta eu era mal, outra carta eu era alto, outra eu era baixo. Na verdade, eu sou baixo. Né? Na verdade, todos esses elementos as cartas se misturavam. E aí peneirar, puxa, o que é meu e o que é o outro projetando em mim. Só consegui porque o que era comum nas cartas me deu a pista de que, então, isso de fato sou eu. E por respeitar todos e começar a me conectar com todos, é que essa opinião que é tão importante serviu de base inicial para eu entrar nesse tempo de planejar. E o que é o planejar, afinal? Planejar é eu, de fato, entender o que me move, o que me faz acordar cedo todo dia, mesmo com os aperreios danados. Pegar as dores que eu tenho que carregar, seja na família, seja no trabalho, seja onde for, e não desistir. E depois de tudo isso, ainda sentir satisfação, sentir aquele prazer de missão cumprida. Né? Então, eu precisava descobrir isso. O propósito que eu tinha, ou reconectar esse propósito que eu já tive lá atrás. Que eu saí do colégio com. E foi aí que entra o mergulho do autoconhecimento nos valores que a gente carrega. Então, essa definição de propósito, ela é construída primeiro com clareza de quais são os valores que a gente vive e que eu quero viver. E foi lindo ao longo desse tempo de planejar, ao mergulhar assim, afinal, que valores me importam aqui? E aí eu digo dois em resumo super. O amor e a caridade. Então, entender o amor e a caridade nestes elementos que eles desdobram foi o que me permitiu entender, por exemplo, o valor do respeito. O respeito como uma máxima forma de praticar o amor. A paciência como uma forma de praticar o amor.
E, ao mesmo tempo, aquilo, quando fazia sentido o valor, de novo a questão do respeito, tudo que eu já fazia ligado àquilo brilhava na minha frente. E aí eu sabia que aquilo era parte do que eu tinha de propósito. E tudo que eu fazia que não era aquilo, também brilhava como esse é um ponto que você tem que desenvolver, que você tem que encarar. E essa parte ruim, essa parte dura, até criativa, que sai da caixinha, eu usei muito o conceito de Jung de sombra para exemplificar. E no livro eu conto os diálogos com a sombra, ela literalmente ganha uma vida própria para dialogar comigo. E que nada mais é do que exatamente isso que eu estou contando para vocês. Né? Como é que eu ponho para fora todas as minhas fraquezas, defeitos, os pecados, no sentido do pecado que eu trago aqui, é tudo aquilo que prejudica alguém, inclusive a mim mesmo. Então, para mim, a definição é essa. E que eu podia ter ali, então, na mão, os valores claros para definir, então, esse grande propósito. E aí, para definir esse propósito, quando eu entrei nele, e eu entrei nele no fim do tempo de planejar, para o último tempo, finalmente, que era esse tempo de celebrar, eu entendi que a conexão com as pessoas, né? O que nós vivemos hoje é algo tão coletivo que mesmo que a gente tentasse fazer força para viver isolado ou sozinho, não dá. Porque primeiro a gente é resultado de uma humanidade inteira que viveu antes de nós, parte boa e parte ruim. Uma parte ruim que nada mais é do que uma evolução menor do que a evolução que eu posso ter hoje, de uma evolução que eu posso provocar hoje. Então, esse respeito a quem veio antes de mim, mesmo com todas as cagadas que aconteceram, mesmo com todas as coisas ruins, elas não são as condenadas por condenar, né? Nada me torna juiz de alguém, mas me torna consciente o suficiente de entender, puxa, o tamanho do amor com esse tem que ser talvez maior do que com outros que já estão caminhando aqui de uma outra forma. E isso ele casou no Sebreiro, que foi na parte do livro onde eu conto que eu cheguei num lugar alto, onde a vista era de 360, maravilhoso, um lugar que tem 3.000 anos, casas celtas, todas de pedra, com ainda a cultura celta muito presente, e a cultura celta e o cristianismo se misturaram. Então, o cristianismo fez igreja onde antes eram cemitérios celtas, e aquilo tudo virou uma coisa incrível para várias leituras. E ali começou o tempo de celebrar com uma conexão com as pessoas gigantescas, né? E aí, a responsabilidade com os que vêm nasceu junto. Porque eu, do mesmo modo que eu olho o passado, entendo a consequência que eu sou, que é a consequência que a humanidade inteira provocou, a pergunta é, puxa, será que o propósito e os valores que eu escolhi vão causar uma boa consequência para os que estão vindo? Quem tem filhos vê o seu futurinho andando para lá e para cá todo dia. Né? Para quem tem sobrinho, etc., vê de vez em quando. Na pandemia, talvez vê menos. Mas esse futurinho que está andando aí é parte do legado que você pode escolher deixar. E isso nos conecta passado, presente e futuro de uma forma que não tem mais tempo. É como se o tempo não existisse mais. A gente vira responsável pelos dois lados, tudo junto e ao mesmo tempo. E aí, nessa atemporalidade, nesse sebreiro místico, por muitos esotérico e etc e tal, cai o que é os desdobramentos que eu falei do amor. E no livro eu falo de vários amores. Fati, que é dos estoicos, Eros, Ágape, e aí eu começo a construir algumas citações sobre aquilo, mas nada mais é do que desdobramentos de formas de amar, de sentir mais amor, né? E de se sentir mais amado como consequência. E aí eu fiquei pensando, puxa, como é que eu conto tudo isso para as pessoas? E agora, indo para esse fechamento aqui, eu cheguei a um símbolo que no livro eu faço um desfecho em relação a esse, e agora é a hora de vocês pegarem a sua velinha. Então, quem tem a sua velinha, não acenda a vela ainda, né? Quem tem a sua velinha perto, ou quem não tem, depois pega. Vou até mudar a luz aqui para dar um climinha. Vamos ver se vai funcionar. Muito bem. Qual que é o ponto daqui que eu acho que é importante a gente ter em mente?
O caminho todo, eu chamei que ele é um caminho, aliás, quando a gente chega na Catedral de Santiago, lá na Espanha, no final, quase no fim do mundo, onde está a enorme Catedral de Santiago de Compostela, eu fiquei 3 dias lá e eu me impressionei muito com uma coisa que vai fazer essa vela ter todo o sentido que eu queria muito que cada um carregasse aqui. Primeiro, é uma catedral construída num antigo cemitério, como muitas das igrejas de toda a Idade Média, que foi ocupando lugares sagrados para os povos que viviam ali, né? Então, as escavações arqueológicas que existem embaixo da catedral, e que aí por presente de uma espanhola eu tive a oportunidade de entrar lá e conhecer, e nas catacumbas, nessa exploração arqueológica, as pedras que formavam a própria igreja de estrutura de pedra em cima, piso, paredes, elas tinham incrustadas todas as fés, religiões que tantas humanidades que passaram por ali foram deixando. E aí, no fim, eu saí desse turismo para um segundo, que era no teto da catedral, então, o oposto. Então, a gente tem a oportunidade de conhecer todas as estruturas de cima. E esse dia foi coroado com o maior botafumeiro do mundo. Literalmente, é um incensário de 1,5 metro de altura, que eles, 4, 5 padres, fazem com que aquele negócio suba. Aquele negócio, para mim, é um super perigo gigantesco, uma fumaceira danada, 60 km por hora aquilo balançando. E foi criado e ficou daquele tamanho por tantas pestes e dores que os peregrinos carregavam até Santiago e que faziam a parte mais dura da humanidade ser carregada para lá, né? E aí a vela. Por quê? Quando eu cheguei lá, eu fiquei triste. Todos os peregrinos felizes da vida, não sei o quê, e eu fiquei triste. Porque o caminho, a maior aventura que eu tinha feito na vida, incrível, estava acabando. Tanto que eu já fui 2 vezes. Eu fui uma outra vez e fiz uma outra peregrinação no Brasil, o tamanho impacto que isso gerou. Mas eu fiquei pensando, por que eu fiquei triste? E aí eu entendi que, na verdade, porque aquilo representou a minha morte. O Adriano que saiu daqui não existia mais. Então, naquele momento, eu passei a velar todo o Adriano que eu queria desconstruir para dar espaço para um novo nascer. A parte mais incrível, porque a gente faz todo ano isso, e a Páscoa nos lembra todo o tempo isso, é que às vezes ela fica abstrata. E a pergunta que eu fazia era, puxa, o que é a nossa Páscoa no dia a dia? O que é que o meu valor que eu vivi no cristianismo, em que dos milhares de missas que eu acompanhei, os diálogos que eu tive com Deus, quase que como pessoa a pessoa, dizendo assim, amigo, para de falar em código e símbolo que eu não entendo. Então, se é isso que você quer, me dá um sinal. E aí, o primeiro sinal era, você está me delegando uma responsabilidade de escolha que na verdade é sua. Para de empurrar para mim o que você precisa tomar de decisão. Então, já foi um tapa na cara bem forte ali. E as poucas respostas que vieram, elas vieram tão escancaradas que em Santiago eu velei todo aquele passado e eu me libertei deste maior peso que era, que imagem eu criei, né? O que era que eu não queria mais e que estava muito difícil de sustentar, e que agora me deixou tão livre para ser o que eu quiser ser, da forma que eu quiser ser, nos valores que eu escolho viver, e que o amor e a caridade têm as 2 bases principais em cima dele, e que comungam com religiões muito além do catolicismo por si só, e que, ao mesmo tempo, ironicamente, fazem o sucesso do projeto que o Mazzarello tem, de fazer bons cristãos, porque o cristão não está só no catolicismo, mas no amor e na caridade que Cristo ensina, praticado do jeito que você quiser, da forma que você quiser, de forma interreligiosa. E isso foi lindo de descobrir ali. Uma das grandes culpas que eu tinha, talvez, era essa, de que se foi. E o que eu convido a vocês com esta vela é a seguinte: o que cada um pode fazer para reativar a sua espiritualidade? É escolher a sua jornada e mais, escolher que horas e quando a sua jornada vai começar. Então, quando vocês planejarem isso, que pode ser durante a quarentena, 1 hora por semana, nesse dia, vocês acendem essa vela.
aí cada um vai pegar esta vela e vai usar ela como o símbolo do início de um processo de transformação que não tem data para acabar e que normalmente ela é cíclica e que vai forever. E aí eu encerro aqui a minha fala, eu abro para a gente compartilhar, dizendo que a gente falou isso milhares de vezes do tempo em que estávamos lá junto, no tempo de colégio pastoral, tantas psicologias, linhas e trabalhos para fazer as pessoas ficarem bem, mas o estar bem depende da clareza, do autoconhecimento de cada um em relação a quais valores você quer viver e vive. E o resto se torna consequência de tudo isso. Gente, super obrigado por estarmos todos juntos com uma chave de mudança na mão aqui e tomara que vocês usem bem essa chave. Ou doem para quem precisar abrir o caminho, porque se vocês julgarem que tem alguém que precisa abrir mais do que o de vocês, é super válido, mas vocês têm que explicar tudo isso para ela. E a gente que pensou que ia acender a vela agora, Adriano, que ia ser tão mais fácil, né? A gente acender a vela agora, todo mundo se emocionar, não sei o quê, né? Eu já estava aqui com o meu isqueiro na mão, já tinha testado e tudo. Mas que lindo, Adriano. É isso mesmo. Cabe a cada um de nós acender quando a gente descer desse Monte Tabor aqui, né? Mas como você mesmo falou, vamos partilhar. A Priscila partilhou agora há pouco com a gente que ela também fez esse caminho de Santiago. Eu não sei se mais alguém fez ou teria alguma pergunta, alguma curiosidade a respeito. Enfim, partilhar, né? Perguntar para o Adriano, né? O meu cajado, ó. Eu tenho uma pergunta. Diga. Pode falar? Então, eu queria saber, é uma curiosidade, na verdade, porque dá para perceber que você foi com um objetivo claro, você tinha uma intenção. E eu li o livro e eu tenho certeza que você conseguiu achar respostas. E eu queria saber, por exemplo, essa fé que você conseguiu reacender, né? Passaram-se alguns anos já. Você Sim. acha que você manteve isso no dia a dia? Ou às vezes você acaba, com a correria, você acaba esquecendo, mas aí você lembra do caminho e isso te ajuda a continuar, a ter força para, né, viver essa fé de verdade, buscar a espiritualidade no dia a dia. Isso que você falou do amor e da caridade. Esses anos que passaram, você consegue manter isso aceso? Ou de vez em quando você... Porque faz parte, né, da vida da gente. A gente, de vez em quando, a gente se afasta mesmo dessas coisas pelos problemas e tudo mais. Então, eu queria saber, hoje, como que você se sente em relação a isso? Que linda pergunta, Marília. Eu continuo no processo de transformação, com certeza essa fé foi religada lá. Essa coisa de transcender, e aí falando do mundo dos espíritos, religou, e acho que o meu avô também contou isso, acho que no terceiro ou quarto dia tive uma experiência maravilhosa com o meu avô que já tinha falecido, e algo que eu nunca tive, nunca, em nenhum momento, foi muito legal aquilo. Mas depois que eu voltei, o primeiro ano, ele foi um ano de, ok, eu escrevi a minha missão mesmo, a redação dela no papel, tomei as decisões inicialmente, mas ficou por isso. No segundo ano, eu revisitei as anotações todas porque eu ia fazer uma nova peregrinação no Brasil. E aí eu tive a ideia de, vou ver se eu estou no caminho mesmo que eu me prometi. E eu percebi que essa fé, ela foi acontecendo em cada decisão do dia a dia. Por quê? Porque quando você toma as decisões pelo respeito às pessoas, eu trabalho com diversidade, então isso é o tempo inteiro. Então, como é que eu faço um processo de uma empresa mudar para ele respeitar cada característica que cada pessoa tem? Então, as decisões que eu tomo ou que eu influencio as tomadas, elas sempre me jogam de volta para esses princípios de pessoas, da conexão que eu tenho com elas. E quando tudo pega, vem algo que diz assim, vai por aqui,
ou fica firme. Por mais contra que eu receba, são 200 nãos para cada sim. É nessa hora que eu sinto que a comunhão acontece. E isso vem de pessoas, e vem de coisas, vem de tudo que é ao mesmo tempo. E esse livro, ele virou um livro a partir do 2º para o 3º ano, que é justamente quando eu revisitei as anotações e que eu comecei a pensar, puxa, acho que eu consigo organizar isso melhor, e joguei tudo para o Word, porque ele era um bloco de notas no celular. E aí, quando eu organizei no Word, eu tive o insight da conversa que eu queria ter com as pessoas, principalmente de valores e de fé, porque aí eu já tinha algum repertório de novo para falar sobre isso, e que foi muito, muito bacana. Jung usa uma expressão para falar de espíritos, de espiritualidade, de Deus, que é sensacional. Ele não fala eu acredito, porque ele tem uma ideia de que falar eu acredito, existe um dogma sem nenhum tipo de base para eu afirmar algo. Então ele diz, eu sei, porque ele tem dentro dele as certezas que não precisa acreditar em algo que não existe fundamentação para. Então, depois que eu li aquilo, eu falei, caramba, né? Acho que eu respondi errado essa pergunta a vida inteira. Mas você acredita em Deus? Sim. Não acreditar, eu sei, porque eu sinto. E teve um momento em que eu falava, não sei. Na verdade, eu nunca tive um momento ateu da minha vida, porque ele sempre deu uma cutucada forte e a coisa rola. Mas ter a clareza sobre, conversar sobre, a ponto de mudar a minha vida, minha rotina, minhas decisões e a vida de tantas pessoas, de forma mais consciente, entrou numa crescente, né? E falar disso ajuda. E acho que este trabalho, a Juliana está aí, minha irmã está assistindo também, e sai um pouco disso, porque a gente falou, precisamos acender de novo isso. Essa vela precisa voltar, e foi daí que naquele churrasco na casa dela, e a gente tinha tomado umas 3 cervejas também, ajudou muito, e isso fez com que a conexão das pessoas que nós tínhamos, sempre tivemos, fosse simplesmente religada. E aí o amor que a gente pode entender claramente como é que Deus usa as ferramentas dele, na forma que as pessoas vão ouvir. Porque quem precisa sentir esse amor, às vezes, está tão fechado numa dificuldade, que não é a beleza apresentada, é a própria dor se apresentando a ele que vai trazer ele de volta. E aí a gente conecta e traz para uma nova vida. Acho que é um pouco do que o trabalho que a Milena faz em psicologia, quando ela faz constelação, quando as pessoas trabalham por objetivos que elevam, né, a qualidade de vida de todo mundo. Acho que isso é uma forma da gente manifestar toda essa fé, todo esse amor e toda essa caridade. Quem que fez o caminho de Santiago aqui? Eu fiz, Adriano. Eu fiquei 2 meses na Espanha, sou professora de espanhol, né? Não sei se você lembra de mim. E filha de Heloísa. Claro que lembro. E eu fiz o caminho e comentei aqui com o Helder, eu estou muito emocionada, estou até sentindo o cheiro de açafrão. A Espanha me traz muitas memórias. E eu tenho algumas curiosidades, não sei se você vai poder responder para mim. Quando eu fiz o caminho, o Almir Klink me ajudou muito nessa parte de planejar, de organizar. Eu não sei em quem você se apoiou. E essa questão das sombras que você trouxe do Jung, e aí eu lembro muito do Rudolf Steiner, né, da antroposofia, da pedagogia Waldorf, sou professora Waldorf. Essa questão do limite, em algum momento, porque eu confesso para você que no 3º dia deu vontade de desistir. Você saiu da onde? Que lugar? Então, a gente fez assim uma trajetória desde Madrid. De Madrid, né? Que eu fiquei em Toledo, né, no primeiro mês, e depois a gente ficou viajando, e foi ali pelos Pirineus. Perfeito, né? mesma foi rota. No verão, mesma rota. Foi no verão, então o tempo ajudou bastante. E para mim a questão do limite foi assim muito difícil, porque nesse momento as sombras ficaram muito aparentes quando eu parei para pensar, né, será que eu consigo? Então, eu queria saber essa questão do planejamento, da organização, se você teve ajuda de alguém e se você teve um momento de, caramba, não vou aguentar, ou o céu é o limite. Sensacional. Porque eu vejo que é um caminho em que Deus está muito presente em todos os momentos ali, né? Não tem como fugir disso.
E até lembrei de um livro que o Helder deu para a gente ler no Magistério, O Homem Jesus, que fala um pouco, né, dessa limitação mesmo do ser humano. Então, são essas duas perguntas, essas duas curiosidades que eu trago para você. Acho que teve, putz, o Pirineus ele é muito cruel, porque você está no seu primeiro dia, com o corpo frio, nada acostumado a fazer a caminhada e tal. Se você foi no verão, pior ainda, porque bate 40 graus no verão lá. E eu comecei na primavera e entrei no verão no final. Então eu peguei o cansaço e o esgotamento muito lá na frente. E teve vários momentos em que eu estava fisicamente acabado. Em uma situação específica, por um medo de perder uma reserva de albergue, tantos medos provocando reações e decisões que a gente nem percebe, né? Me fez ter uma marcha rápida para chegar antes das 2 da tarde num determinado albergue, e que depois eu paguei caro, porque tive canelite e quase não consegui andar. E aqueles dias lá eu falei, meu Deus, a perna travava o movimento, eu falei, eu vou ter que parar. E ao mesmo tempo tinha 3 dias de folga, porque no meu planejamento eu tinha colocado 3 dias de folga. E eu fui até o limite do limite do limite para não usar os 3 dias. Esse caminho eu planejei com 1000 pesquisas, então não teve um autor ou uma pessoa que foi a minha mentora e Hoje tem muita informação, tem aplicativos, então você tem oportunidade de colocar num aplicativo que te dá todos os detalhes, cada dia, cada parte, museu, igreja, tudo, então é muito rico e eu segui muito nessa linha, tal. Mas de fato a dor física, né, o limite físico é o estímulo para você pensar na tua parte mais animalesca, que é onde o Jung entra com a sombra. Mas, engraçado, quando você tem consciência que você está provocando isso, você tem um certo controle sobre, diferente de você não ter consciência de que isso existe. Uma coisa é eu reagir simplesmente, a outra é eu ter consciência que eu vou ter reações, e aí quando ela vem eu tenho uma percepção diferenciada. E acho que foi isso que fluiu muito. Eu abro muito isso no livro, depois você me fala aí, eu adoraria ouvir sua opinião, que viveu lá, sobre a questão do livro, porque de fato, e se a sua mãe puder ler também, eu adoraria ouvir a opinião dela. Nossa, eu vou ler, fiquei muito interessada, acho que ela vai querer ler também. Maravilha, maravilha. Mari, você levantou a mãozinha, né? Quer falar? Então pode ir. Está a sua aberta. Olha, eu não sei vocês, mas a Luana e eu, a gente tem conversado bastante nos últimos períodos, e a gente daria o dedinho mindinho dos 2 pés por um ajuncamento em Campos do Porque, gente, assim, tudo que a gente viveu lá é o que o Adriano falou, a gente chega na vida realmente e sai daquele ninho que a gente estava, da casa dos pais, quanto do Mazarello, e encara a vida, e ela não é tão doce e tão bonita quanto ela é, perdendo. E agora na pandemia a gente vai tentando se conectar e não se perder tanto, não se esparramar tanto. E na pandemia ficou muito claro o quanto a gente se perdeu, o quanto a gente precisa ir se juntando e se resgatando, e até que ponto eu quero resgatar alguma coisa e até que ponto eu preciso dessa introspecção, né? E agora na pandemia não dá para largar tudo e ir para Santiago de Compostela, né? Então a gente faz isso debaixo do chuveiro mesmo, a gente senta e chora debaixo do chuveiro, né? E daí eu queria assim, até o Adriano também pode falar, ou qualquer um pode falar, quais as técnicas que vocês têm usado para isso? Para se centrar e não se perder e se resgatar. Porque eu acho que isso que o Adriano falou, de ter se perdido durante todo esse tempo e ter sentido essa necessidade de se resgatar, quem não sentiu até agora está sentindo agora na pandemia. Né? Perfeito. E o que vocês têm feito? O que vocês têm usado? A Lu e eu, a gente tem muito usado terapia de vamos lavar a louça. Entendeu? A gente chega à noite, vai fazer janta e conecta e vai conversando e vai fazendo janta, né? E assim a gente vai na nossa terapia Made in Palmital, Canadá. E vamos se ajudando, né? Se resgatando. Que demais.
Eu não sei se o Adriano quer falar alguma coisa, Mari, mas assim, eu posso te dar um testemunho do que eu tenho feito e que eu até comentei no primeiro encontro que a gente marcou da coordenação, que para mim, apesar da saudade, do contato que eu tenho dos meus sobrinhos, dos meus pais e dos amigos, etc., para mim a pandemia tem sido bem tranquila nesse sentido que você falou. O que eu tenho feito para me ajudar, que talvez possa te ajudar também com o meu testemunho. Eu tenho lido muito textos, livros que remetam a autoconhecimento, que me ajudem a tranquilizar, né, a alma. Eu tenho feito meditações diárias e isso ajuda bastante também. Até o Helder comenta que algumas pessoas chamam de meditação, outras pessoas chamam de oração. Então, isso me ajuda também bastante a ficar no centro, né? Você fazer isso que o Adri falou, de você marcar um horário todos os dias para você ter aquele compromisso de acalmar o coração, né? E pode parecer clichê, mas uma das coisas que me ajuda bastante a me sentir melhor, Maré, é ajudar o outro. Então, quando eu percebo que tem alguém, é isso que você está fazendo com a Luana. Então, quando eu percebo que tem alguém precisando de uma conversa, de uma mensagem, de um colo, de um abraço virtual, de uma mensagem, ajudar o outro, fazer o bem ao outro, fazer o outro feliz, me causa uma sensação de extrema alegria e felicidade, me faz muito bem. Então, se eu pudesse te dar 3 coisinhas que têm me ajudado, são essas. Eu vou falar também. O que eu tenho feito, que tem me ajudado, é algo simples, assim, mas que eu acho que tem muito significado. Então, de manhã e à noite eu rezo, mas eu rezo, assim, muito com o coração, sabe? Sem fazer essas orações, né, que a gente já conhece. Então, sabe, vibrar pelo planeta mesmo, fazer aquela vibração que, sabe, de amor e de ajuda das pessoas que estão doentes, que elas melhorem, que elas encontrem hospitais e a cura, né? Que mandar aquela vibração para os médicos, para os profissionais da saúde. E ter fé, muita fé, e acreditar que mesmo com toda essa dor, graças a Deus aqui na minha família tá tudo bem, a gente está isolado, tá no campo, mas não tem como você não se comover com o que está acontecendo, né? Tem gente passando fome, perdendo emprego, passando por situação muito difícil, né? Muita gente sem ter o que comer, né? Então você realmente, você sente pela dor do outro, né? A saudade dos amigos, dos familiares que não são tão próximos. Então, assim, ter aquela fé, acreditar que mesmo, né, com essa dor, com todo esse sofrimento que a gente está passando, que Deus está olhando por nós, vai melhorar, sabe? Essa fé verdadeira, que deve ter um porquê da gente passar por tudo isso, sabe? Então, que a gente vai renascer, a gente vai sair melhor dessa pandemia. Tem um porquê. Então, é uma coisa, assim, de coração mesmo, sabe? Orar com o seu coração, aquela fé que é verdadeira. Se conectar com Deus. É o que eu tenho feito e tem ajudado. Vou só completar a fala da Marília. Eu acho que o nosso propósito de estar aqui hoje, de nos reunir como grupo, lá a gente chama de organização, e hoje falando um pouco com a Milena mais cedo, a gente brincou um pouco com isso, mas a gente também fala porque todos nós estamos vivendo um momento de reflexão e de muita profundidade, de incerteza. Não tem ninguém mais seguro que o outro, a incerteza é para todos. Eu acho que pela primeira vez enquanto humanidade a gente traz um momento em que todo mundo está sendo impactado. E o Helder nos trouxe essa reflexão e esse chamado de volta, né? Depois de um ano de ter tido encontro presencial, ele fala, olha, esse é o momento da gente se unir de novo, de refletir de novo, de buscar trocar. Eu acho que o principal objetivo nosso é trocar, né? Dias ruins, dias bons, experiências. Eu acho que todo mundo tem um pouco disso. Eu acho que
tua fala, Mari, traz muito do propósito, do porquê a gente está se reunindo a cada sexta-feira, a cada 15 dias. Será que com tudo isso a gente teria essa oportunidade ou essa iniciativa? Eu não sei, né? Como várias outras coisas na nossa vida nesse momento estão se transformando e também se tornando oportunidades. Parece que a gente estava pressentindo alguma coisa, né? O ano passado, quando a gente começou os encontros, que o Helder falou tanto que a gente tinha que trabalhar com espiritualidade, né? Que ele sentia que a humanidade estava precisando, os jovens estavam precisando, a gente estava com aquela sede de espiritualidade que a gente tinha se perdido aí, né? Em algum momento, parecia que ele estava adivinhando, né? Que ia vir alguma coisa aí. Impressionante. Gente, eu não sei se vocês viram, mas o Zé levantou a mão 1 hora. E eu vi. E a Renata também. Boa noite. Eu estava recordando dessas posturas do Adriano em relação à experiência que ele teve e jogando para o nosso hoje, para aquilo que a gente está vivendo, cada um no seu cantinho, ou mais exposto ou menos exposto. O meu tem sido sempre ainda na mesma tecla, né? Fazer rezando, literalmente. Então, eu tenho mantido a empresa, tenho ido todo dia no trabalho, então é necessário, é preciso que se vá. Eu não posso deixar a empresa do jeito, né, largar e deixar o barco correr. Eu tenho funcionários que dependem da empresa, então é preciso aliar tanto o trabalho quanto a oração, digamos assim, de certa forma, e a partir disso, ora, elabora, né? São João mesmo, né? São Bento, perdão. São Bento já postulava dessa forma. Ele faz rezando, né? Então, fazer as coisas com uma forma de entrega também é uma coisa bacana, é gostoso fazer assim. Honestamente, eu sou muito ativo, basicamente, então eu não gosto de ficar muito parado. Então, prefiro seguir lá com o meu trabalho, com os meus funcionários e a minha amiga de trabalho, e vou colocando verde, flor e tudo quanto é coisa, a gente vai colocando para a gente deixar o caminho mais bonito de todo mundo. Uma parte, eu tenho um carinho muito especial, caso vocês achem um dia bacana, tem um cantinho muito especial no metrô São Bento, por incrível que pareça, no centro de São Paulo, que é a última faixa de desenho, é o último desenho feito pelo Kiko, feito à mão, inclusive, né? Um pouquinho antes dele falecer. E é o jardim que eu mais gosto de ficar. Então, quarta-feira, quando a gente vai lá, na quarta-feira, eu faço o meu momento ali, sim, de espiritualidade. Não por causa do Kiko, não, por causa da humanidade. Eu tenho uma conexão meio diferente nessa hora, que eu gosto de ficar sozinho. Eu gosto mesmo desse tempo, eu preciso desse tempo para eu filtrar todas as minhas emoções e tudo mais. Até caminhando eu faço meditação, então tem que ser assim mesmo. Então, eu sou muito prático nessa hora. Gosto de que a atividade te leve a fazer uma revisão. Então, eu gosto muito de fazer as coisas já meio que no ciclo do ir e vir, né? É muito dinâmico tudo. Então, eu prefiro dessa forma. Claro, leitura, silêncio quando necessário e tudo mais, né? Entrar em sua casa, no seu castelo, se fechar um pouquinho é bom também, ter o seu tempo pessoal, mas de toda forma, eu honestamente estou exposto e assim vou seguir, por enquanto. Tá ótimo. Bom demais. Renata? Opa, desculpa, Adriano. Rê Martinelli, você queria falar? Queria. Então, por favor, queira. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir direitinho. Estão me ouvindo bem? Beleza. A Tabata deu um baita de um resumão do que eu queria falar. Aproveitando que a Marília falou, tem um propósito. Sim, para tudo tem um propósito debaixo, né, do céu. E a gente precisa acreditar nisso. Esse tempo de pandemia está reconectando a gente com muita coisa. Está reconectando a gente com a gente mesmo, com as nossas famílias, porque nós estamos reclusos com as famílias, né?
e está reconectando a gente, sim, com Deus e com toda a espiritualidade que a gente traz desde a infância. Então, a gente buscar formas pessoais de colocar também isso para fora é importante. Mari, eu tenho feito trabalho voluntário, então eu estou entrando em várias campanhas, entregar cobertor, alguém que me deu uma oportunidade, eu estou indo atrás. Então, é essa a minha forma também de poder contribuir para a sociedade, que a gente vê que as pessoas estão passando fome, nesse momento de inverno, as pessoas estão precisando de cobertores nas ruas, e o pessoal precisa de máscara, de álcool gel. Então, assim, a gente precisa também buscar a nossa própria forma, daquilo que toca o nosso coração, para a gente poder externar toda a reconexão que a gente está tendo. É isso. Eu queria ouvir a Luana. Lu, ela tá querendo falar, ela tá vazando até. Não, vou respeitar então. Mas, muitos beijos, Lu. Receba todos os nossos beijos, coraçõezinhos. Querida. Acho que tem 3 frases que elas agora ficam claras depois dessa partilha aqui, que é as 3 que eu assumi como filosofia de vida muito. Que eu acho que a jornada que a gente está aqui nessa vida para cumprir, e que o caminho lá de Santiago, ele resume a tua existência inteira numa jornadinha, mas ela é só uma representação do que é a vida toda. E eu gosto que tudo começa com conhecer a ti mesmo, né? Então, se você pensar, puxa, conhecer a ti mesmo é uma coisa complexa, não é simples. E ao mesmo tempo, quando você começa a encarar isso e a conhecer, vem a segunda frase, que é: torne-te quem tu és. Porque não tem como você se conhecer e viver bem se você não vive aquilo que você é. Então, o tornar-se é encarar o mundo, é encarar essas expectativas todas que eu contei, e aí vai. E quando a gente cumpre isso, a gente alcança o que a paz esteja convosco, que é uma paz que é de uma plenitude tamanha, que ela é o que a gente chama também de sensação de bem-estar, de momentos memoráveis, de coisas que fazem os seus valores pessoais vibrarem porque ele se realizou e você sente uma satisfação por tudo, né? Pelo outro, pelo que você é e pela transcendência que isso gera, que aí sim coroa toda essa espiritualidade, que é esse transcender a mim mesmo. E aí, Rê, muito legal quando você fala disso, né? Dessa atitude que a gente ouvia tanto de Tiago lá, que fé sem obras é uma fé morta. Então, quando a gente opta por fazer algo, né? Então a gente transforma esse valor em algo real, algo concreto. E aí a espiritualidade, que é essa transcendência de mim mesmo, tá quando eu vou até o outro. Então eu me anulo por um pouco para que o outro possa existir. Quando a gente escuta um ou outro aqui no Zoom, a gente se anula para poder deixar o outro falar e existir. E essas são as transcendências que conectam todos nós, e é por isso que o meu livro chama Somos. Porque a gente vira uma grande massa individual, porque é a característica única de cada um que enriquece isso que a gente tem como humanidade aqui. E que é tão gostoso de trocar, de ouvir, de aprender. É como se a gente vivesse a vida de todo mundo ao mesmo tempo quando a gente troca, né? Ó, que incrível isso. Prazerzão ver vocês todos aqui. Helder, acho que estamos chegando no final do nosso horário. Estamos sim. Hoje, eu acho que a gente se aproximou muito dos nossos objetivos enquanto organização desses nossos eventos, desde o presencial lá no Mazarello. A presença do Zé aqui também é um presente, né, para nós. E ele teve numa dessas nossas reuniões de organização, onde a gente salientou muito, né, naquela reunião, e talvez pela fala dele, da importância da partilha, né? De que a palavra não ficasse somente na boca do convidado, mas que fosse de fato partilhada. E hoje eu acho que a gente conseguiu muito isso. E ainda dentro da pergunta da Mariana, e que eu acho que cada um se colocou muito bem, e o Adriano fez um amarramento, uma amarração legal disso, sair de si e ir para o outro,
Quando o Zé fala no lema de São Bento, ora et labora, ou quando eu lembro de Madre Mazarello, de que cada ponto é uma oração, é um ato de amor, né? Aquelas roupas não eram para ela, eram para o outro, né? E a Renata falando de coisas tão concretas, como tem gente que está precisando de cobertor, sempre precisou, mas agora com a pandemia, é como se uma lente de aumento fosse colocada na nossa visão e a gente enxergasse maior. Surpresas boas, né? Como ver a Priscila hoje aqui, saber que você é professora, você é educadora do sistema Waldorf, que eu respeito tanto, que eu acho tão bacana, e de você falar do teu caminho. E você falou de Toledo, né? Eu não fiz o caminho, mas eu fui para Toledo. E o que mais me chamou a atenção em Toledo, e que eles usam isso até turisticamente, existem símbolos. Eu tenho lá num ímã de geladeira em casa o símbolo do cristianismo, do islamismo e do judaísmo, né? Porque Toledo foi uma cidade na Espanha que foi a sede do reino, né? E ali conviveram por um tempo pacificamente essas três grandes religiões, né? E eu acho que esse sair de nós, e quando o Adriano fala que a espiritualidade ultrapassa também os nossos limites dentro do cristianismo, nosso, porque nós estivemos presentes numa casa cristã, numa casa de Maria Auxiliadora, né? Numa casa de Dom Bosco, de Madre Mazarello. No entanto, o nosso objetivo aqui foi e é de que nessa partilha, mesmo que as pessoas não estejam mais vinculadas ao cristianismo, ou mesmo que elas tenham migrado para uma outra religião, mais do que nunca, o momento, e o Adriano usou isso na fala dele, é de respeito e de paciência, né? Então, eu gostaria de começar a fechar aqui para a gente não avançar muito, mas pedir a vocês que estão aqui hoje, né, duas coisas. Primeiro, que vocês, quando a gente descer desse Monte Tabor, que vocês levem isso para as famílias de vocês e para os amigos, e que entendam que o nosso momento aqui não está mais restrito aos ex-alunos da JUNC, mas aos ex-alunos. E não só aos ex-alunos, mas como temos aí o Cameline, marido da Mariana, que esteve no nosso encontro presencial, que está aqui agora também, né? Então, que a gente possa trazer outras pessoas, né? Trazer outras pessoas, familiares, amigos, né? Para partilhar esse momento com a gente. E isso foi uma prática nossa também. Esses dias aí, eu lembrava ainda com a irmã Vilma, de jovens que frequentaram a JUNC, que frequentaram o Teatro do Mazarello, e que nem eram alunos do Mazarello. E com a autorização dela, e presente. Hoje, nem sei se a gente faria hoje com tantas questões legais e etc, né, irmã Vilma? Mas, em todo caso, isso foi uma prática nossa, essa acolhida, né? E eu sempre ali, junto com o Zé e junto com você, Adriano, a gente sempre tentou buscar aquele aluno que não tinha nada a ver dentro da escola, né? E era esse aluno que a gente... e que, de repente, fez e construiu com a gente essa nossa história tão bonita. Então, a primeira coisa é isso. Divulguem esses nossos encontros, né? Tragam isso, tragam outras pessoas também, independente da profissão, da confissão cristã ou não, né? Mas tragam essas outras pessoas para que elas possam estar aqui neste momento e que este momento seja para elas o que estão sendo para a gente aqui. É claro que o nosso foco são os ex-alunos da JUNC, mas abram isso, né? Foi tão gostoso ver a mãe da Michelle, aquele minutinho ali, e vê-la passando em vários momentos de lá para cá, ou nas nossas reuniões de organização, a Fernanda com aquela menina linda, com aquela filha linda dela também, mandando beijo e etc. Tragam essas pessoas, né?
E a segunda coisa que eu queria dizer é que nós possamos, neste nosso tempo aqui, nos colocarmos cada vez mais. Puxa, eu não gosto de falar, eu estou aqui tão presente, tão não sei o quê. Tudo bem, se quiser, manda um recado para a Tati, para o Adriano, para mim, um recado pessoal, no sentido de alguma sugestão, algum nome, algum tema que você gostaria ligado a esse universo da espiritualidade, e essa espiritualidade mais abrangente, como nós falamos aqui, né? Que vocês possam se colocar mais. Né? Aliás, dentro do sistema preventivo de Dom Bosco, o protagonismo é do jovem. Mesmo que vocês sejam já Junque Sênior, como alguém falou aí no começo, mas irmã Vilma, eu, irmã Lucília, mesmo Zé, a gente deixa vocês, vão vocês. Né? Eu acho que o protagonismo também deve estar na mão de vocês. E por isso que foi muito legal ouvir hoje o Adriano, né? E aí eu já faço a propaganda para o nosso próximo encontro, do dia 31 de julho, que quem vai falar é a Milena, né? E vai falar a partir da experiência dela, a partir do ofício dela, né? E eu assistindo uma entrevista dela super legal na TV da LBV, ela falou em esvaziamento de sentido, né? É claro que com essa lente, né, Renata e Priscila, com essa lente de aumento que a pandemia nos colocou, essa falta de sentido cresce muito. No entanto, esse esvaziamento vem, como alguém falou aí também, acho que a Tati e tudo, que quando a gente fez lá as nossas primeiras reuniões para o encontro presencial e depois na avaliação, eu insisti nessa coisa da espiritualidade por conta disso, né? Por conta de sentir mesmo essa necessidade mesmo. Então, se sintam à vontade, não só de partilhar aqui, mas de se colocarem, de sugerirem e de dizer, ó, eu quero falar, eu quero fazer a abertura como a irmã Nilza fez hoje, eu quero partilhar a minha experiência na Waldorf, ou seja lá como for, relacionando isso com o tema maior da espiritualidade. Então, esses são meus dois pedidos. Divulguem e se comprometam também, porque esse é um espaço que nós construímos juntos. Né? A organização aí, Tati, Adriano, eu, Marília, estamos só para, né, criar o espaço, mas que o espaço seja de fato como sempre foi, o nosso espaço. E do protagonismo do jovem, ou melhor, do protagonismo de todos. Né? Então, com isso, a gente vai terminando. Não, a Sônia quer falar. A Sônia quer falar? Desculpa. Então, vamos colocar a Sônia falando. E nós vamos ter o nosso Pai Nosso cantado no final hoje, Tati? Vamos, está aqui na mão. Tá bom. Então, a Sônia fala. Tem mais alguém que gostaria de se colocar hoje? Ou que... Não. Mas lembrem-se que vocês podem ir no WhatsApp pessoalmente. Ô, Helder. Diga, Mari. Só uma pergunta para o Adriano, que meu marido está perguntando para ele. Das mochilas que você fez, Adriano, da primeira mochila que você fez, o que você repetiu na segunda e o que repetiria numa terceira? Fé. A primeira não tinha muita e depois nas outras nunca mais eu abri mão da fé. Agora, de objetos, aí tem uma pequena lista, eu posso mandar depois para você. Basicamente uma roupa, uma troca de roupa e água. Só. Eu gostaria... Diga, Sônia. De agradecer... Não, peraí, acho que a irmã Vilma quer falar, só um minuto. Diga, irmã. Não? Não, eu não quero falar, não. Tá bom. Então a Sônia fala. É a Sônia que vai falar. Eu gostaria de agradecer o encontro, a riqueza da experiência do Adriano e dar, sim, uma sugestão. Existe aqui no Brasil, entre Minas, Ribeirão Preto, os Caminhos da Fé, que é uma experiência de se chegar como caminheiro à Aparecida. E é muito rico. Eu conheço só um trechinho ciático,
já não me permitiria fazê-lo. Mas eu conheço o pedaço de estiva, com as capelas, capela de troca, é muito rico. Eu vou colocar no grupo, se vocês me permitirem, um documentário sobre os caminhos da fé. Ô, Sônia, eu fiz o Caminho da Fé aqui no Brasil. Muito rico. Eu até pus um anexo no livro. Lá no finalzinho dele tem um anexo que eu falo um pouquinho do Caminho da Fé. E para justamente divulgar, porque é incrível. E detalhe, fisicamente é mais puxado do que o de Santiago, esse que eu fiz. Porque ele é muito mais altos e baixos do que lá na Espanha, que tem uma grande parte que é plana. Sim. Não consegui ouvir o que você falou no final, Adriano. Que eu fiz o Caminho da Fé, Helder, aqui no Brasil também. Esse Sim. caminho que a Sônia falou. E é mais difícil fisicamente do que o caminho francês lá, o de Santiago de Compostela, porque no Brasil é muito mais altos e baixos, né? O aclive em alguns trechos é enorme. Passa por Campos do Jordão, para ter uma ideia e tal, e desce, pode descer por Guaratinguetá, que foi o caminho que eu escolhi, e sai lá em Aparecida do Norte. Então, a Basílica de Aparecida é o término do Caminho da Fé aqui no Brasil. E cada vez mais, ano a ano, eles ampliam os ramais. Então, hoje, o ramal mais longe, que acho que é Sertãozinho, são 670 quilômetros até Aparecida. Então, o Brasil, cada vez mais, tem lugares incríveis para caminhar. E tem um outro também que chama Caminho da Luz, que é entre Espírito Santo e Minas. Ele tem ele é muito ligado à espiritualidade ali também. E ele mistura uma parte das tradições indígenas, que usava esse caminho como rito de passagem dos jovens para a fase adulta. E ele termina no Pico da Bandeira, que era onde os índios terminavam esse grande ritual. E também ele é todo estruturado, com albergue, com setas, tudo muito bonitinho, tudo muito bem organizado. O meu irmão, ele faz ainda hoje a caminhada, aliás, a bicicletada, às vezes, nesse caminho de São Carlos, passando por dentro, ali por Ribeirão Preto, Sertãozinho e tudo mais, até chegar a Aparecida do Norte. O Caminho da Fé, muito legal, bicicleta. Muito legal. Já fez umas 2 vezes. Vamos rezar cantando? Vamos? Aí tem que abrir o áudio, todo mundo tem que abrir o áudio, quero ouvir. Não, por favor, Não dá. abram. É o contrário, senão não dá para todo mundo escutar. Vou colocar, Zé. Atenção. Me digam se tá bom o volume, se todo mundo está conseguindo escutar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade, Pai, meu Pai do céu, depois me esqueci, que o seu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento deste dia, dai-nos agora e sempre.
Meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o seu amor vela por mim, que seja feito assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Obrigado a todos vocês. Fiquem bem, se cuidem. Dia 31 de julho, se Deus nos permitir, estaremos juntos aqui para ouvir a Milena, mas para partilhar. Obrigada por hoje, foi ótimo. Obrigada, Bandini. Obrigado, irmã. Muito. Com carinho, Rafaela, não esqueçam. Bom caminho. Obrigada, Obrigado, irmã Elisa, pela abertura. Obrigada, Adriana. Se Obrigado, fala obrigada, Sônia. Bandini, levanta a Adriana e a Juliana. Sim. Mari Chorona. Sensacional, sensacional. O Helder travou total, né? Travou. Tati, passa o host para eu gravar, por favor, aqui o vídeo e depois subir lá no YouTube.